Antes de começarmos a história, deixe um comentário e diga-nos de que cidade você está assistindo. E não se esqueça de avaliar a história de 0 a 10 no final. Aproveite a história. A chuva batia contra as janelas do chão ao teto da cobertura da Langston Tower, cada gota escorrendo pelo vidro como pequenas balas de prata. Lá dentro, Ethan Cross estava em seu bar, afrouxando a gravata com uma mão, enquanto se servia de 2 dedos de uísque com a outra. Eram 2 horas da manhã. E ele tinha acabado de voltar da reunião de diretoria mais exaustiva de sua vida. 12 horas. 12 horas brutais de discussão com acionistas que achavam que sabiam como administrar seu império de tecnologia melhor do que ele. Seu maxilar ainda estava tenso de tanto cerrar os dentes por causa de suas sugestões idiotas. Ele engoliu o uísque de um só gole, saboreando a queimação enquanto ele deslizava pela garganta. Aos 32 anos, Ethan Cross valia 3 bilhões de dólares. CEO da Crosstech Industries e, segundo a Forbes, um dos solteiros mais cobiçados de Manhattan. Mas naquela noite ele se sentia velho e cansado. Colocou o copo na mesa com mais força do que pretendia, e o tilintar agudo ecoou pela imaculada sala de estar branca. Tudo em sua cobertura era branco: pisos de mármore branco, móveis de couro branco, paredes brancas. Seu designer de interiores a chamara de elegância minimalista. Sua mãe a chamara de hospital. Ethan a chamara de paz. Sem bagunça, sem caos, sem complicações. Ele foi em direção ao quarto já sonhando com sua cama king size, estilo Califórnia, e com as 8 horas de sono maravilhosas de que precisava desesperadamente. Amanhã era sábado e ele havia reservado o dia inteiro para absolutamente nada. Sem reuniões, sem ligações, sem emergências, apenas ele, sua cama e talvez alguma comida para a viagem, se sentisse ambicioso o suficiente para sair da cobertura. Abriu a porta do quarto sem se dar ao trabalho de acender a luz. O brilho da cidade que se filtrava pelas janelas fornecia iluminação suficiente. Tirou os sapatos de couro italiano, desabotoou a camisa pela metade e foi então que congelou. Havia alguém em sua cama. Alguém pequeno, encolhido sob seu edredom branco. Cabelos escuros se espalhavam pelo travesseiro. Por exatos 3 segundos, o cérebro de Ethan entrou em curto-circuito. Então, o instinto entrou em ação. Sua mão disparou para o telefone, pronto para chamar a segurança. Mas ele hesitou. O intruso não se movia. Na verdade, quem quer que fosse parecia estar dormindo profundamente, respirando profunda e uniformemente. Ethan se aproximou sorrateiramente, com o coração batendo forte contra a própria vontade. Conforme seus olhos se ajustavam à luz fraca, o reconhecimento o atingiu como um trem de carga. Olivia Mitchell, sua secretária de 26 anos, perpetuamente alegre, um pouco desajeitada e impossivelmente organizada, estava dormindo em sua cama. Ethan ficou ali, o telefone ainda na mão, a mente correndo por 1000 explicações possíveis. Ela teria sido sequestrada e jogada ali? Não, isso não fazia sentido. Ela teria sido drogada? Ele se inclinou para mais perto, estudando seu rosto. Ela parecia em paz, até mesmo sorrindo levemente durante o sono. Nenhum sinal de angústia. Então seu olhar viajou para baixo e sua garganta ficou seca. Ela estava usando uma das camisas dele, a camisa branca dele para ser mais exato. A que ele tinha deixado no escritório ontem porque tinha derramado café nela durante uma reunião matinal. A camisa caía em seu corpo pequeno, chegando até o meio da coxa. As mangas estavam enroladas várias vezes. Suas pernas estavam nuas, lisas e pálidas contra os lençóis escuros. Ethan engoliu em seco e deu um passo para trás deliberadamente. Isso estava errado. Isso era muito, muito errado. Ele precisava acordá-la, exigir uma explicação e descobrir como sua secretária tinha acabado em sua cama usando suas roupas. Mas algo o impediu. Talvez fosse o cansaço. Talvez fosse o uísque. Talvez fosse o fato de Olivia parecer tão em paz, como se pertencesse àquele lugar. Ele balançou a cabeça violentamente. Número que era insano.
Ela era sua funcionária muito eficiente e muito profissional, que codificava seu calendário por cores, lembrava-se dos aniversários de todos e, de alguma forma, sempre sabia quando ele precisava de café antes que ele mesmo percebesse. Ela não era alguém que deveria estar em sua cama. Ethan pigarreou alto. Olivia não se mexeu. Ele limpou a boca de novo. Mais alto dessa vez. Nada. Ele estendeu a mão e a sacudiu delicadamente pelo ombro. A pele dela estava quente sob sua palma. E ele puxou a mão para trás como se tivesse se queimado. Aquilo estava cruzando todos os limites profissionais existentes. Ele precisava lidar com aquilo de forma racional, calma e, acima de tudo, apropriada. Caminhou até o interruptor e o acendeu, inundando o quarto com uma luz branca e forte. Olivia murmurou algo ininteligível e se afundou ainda mais no travesseiro. Ethan a encarou, incrédulo. Ela estava mesmo sem acordar? Ele se aproximou da cama e disse com firmeza, mais alto agora: Olivia, acorde. Ainda nada. Ele se abaixou até ficar na altura do rosto dela e falou diretamente em seu ouvido: Olivia Mitchell, acorde agora mesmo ou vou chamar a segurança. Suas pálpebras tremeram. Progresso. Então ela sorriu, ainda claramente meio adormecida, e murmurou com a voz mais doce que ele já ouvira: Mais 5 minutos, mãe. Ethan se endireitou, passando a mão pelos cabelos, frustrado. Isso era ridículo. Ele era um CEO bilionário e não conseguia nem acordar a própria secretária. Agarrou a ponta do edredom e o arrancou dela com um movimento rápido. O ar frio atingiu as pernas expostas de Olivia e seus olhos finalmente se abriram. Por um momento, ela apenas piscou para ele, confusa e adorável, com seu cabelo bagunçado e olhos sonolentos. Então a realidade pareceu desabar sobre ela de uma vez. Ela se sentou tão rápido que quase lhe deu uma cabeçada, agarrando a camisa como se fosse um salva-vidas. Seus olhos se arregalaram como pires, indo de Ethan para o quarto, para si mesma e de volta para Ethan. Sua boca abriu e fechou várias vezes antes que qualquer som saísse, e quando saiu, foi um guincho estrangulado. Senhora Cross, o quê? Por quê? Como? Ela olhou para si mesma, para a camisa dele, e seu rosto ficou com o tom de vermelho mais espetacular que ele já tinha visto. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Isso não é algo que eu possa explicar. Ethan cruzou os braços sobre o peito, tentando parecer severo e autoritário, apesar do absurdo da situação. Estou ouvindo. Olivia correu até a beira da cama, puxando a camisa para baixo o máximo que pôde, o que não era muito. Ela não o encarou. Houve um problema no escritório e eu... As palavras saíram de repente quase sem coerência. Sua mãe ligou sobre o baile e então a máquina de café explodiu. Explosão de verdade. Havia água por toda parte e eu estava encharcado, completamente encharcado. E você não estava no seu escritório, mas sua porta estava aberta. E eu pensei que você tivesse ido embora. Ethan levantou a mão. Devagar. Comece do começo. Olivia respirou fundo, seus dedos se torcendo na bainha da camisa dele. Certo, certo. Então, ontem, depois que você saiu para a reunião do conselho, fiquei até tarde para terminar o relatório Henderson por volta das 23 horas. A estúpida máquina de café do escritório quebrou e espirrou água fervente para todo lado. Fiquei encharcado. Minhas roupas estavam arruinadas. Eu não podia ir para casa daquele jeito. Então fui ao seu escritório para ver se você tinha algo para me emprestar. Seu armário tinha algumas roupas extras. Então peguei uma camisa. Eu ia me trocar e ir embora, mas me senti tão cansado. E seu sofá parecia tão confortável. Espera, Ethan interrompeu. Meu sofá? O rubor de Olivia aumentou ainda mais. Eu queria apenas descansar por 1 minuto, mas adormeci. E quando acordei, estava desorientado, estava escuro e, de alguma forma, acabei aqui em vez do sofá. E eu sinto muito, muito mesmo, Sr. Cross. Isso é completamente antiprofissional. Vou me demitir imediatamente.
As palavras pairaram no ar entre eles. Ethan a encarou, processando aquele turbilhão de informações. Então deixe-me ver se entendi. Você adormeceu no meu escritório. De alguma forma, entrou sonâmbula no meu quarto na cobertura e agora está se oferecendo para sair. Olivia assentiu, miserável. Sim, senhor. Eu entendo se quiser me demitir. Isso é mais do que inapropriado. Eu violei tantas políticas da empresa. Vou arrumar minhas coisas e ir embora agora mesmo. Ela começou a se levantar, mas Ethan levantou a mão novamente. Sente-se. Ela se sentou. Ele foi até o armário, pegou uma calça de moletom e jogou nela. Vista isso. Vamos tomar café e ter uma conversa racional como adultos. E Olivia? Ela olhou para ele, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Você não está demitido. O alívio tomou conta de seu rosto, mas a confusão rapidamente o substituiu. Não estou. Ele sorriu, apesar de si mesmo. Ainda não, pelo menos. Agora se vista. Estarei na cozinha. Ethan saiu do quarto e foi direto para a cozinha, tentando ignorar o fato de que seu coração estava acelerado. Ele já havia lidado com aquisições corporativas hostis com mais compostura do que isso. Acendeu as luzes da cozinha e começou a tirar os suprimentos de café com mais força do que o necessário. A cara máquina de café expresso italiana brilhava em seu balcão de mármore, um presente de casamento de sua ex-noiva que ele guardava simplesmente porque fazia um café excelente. Ele apertou os botões, encheu a cafeteira e se esforçou muito para não pensar em Olivia Mitchell em seu quarto vestindo sua calça de moletom. Aquilo era um desastre, não porque ela tivesse adormecido em sua cama, o que fora um erro honesto, mas por causa de como seu corpo reagira ao vê-la ali. A forma como seu pulso acelerara, a forma como ele notara como a camisa escorregara do ombro dela, a forma como ele quisera subir naquela cama ao lado dela em vez de acordá-la. Ethan agarrou a borda do balcão e respirou fundo. Ele não era esse cara. Ele não dormia com suas funcionárias. Ele tinha regras, limites, ética. A máquina de café expresso chiava e borbulhava, enchendo 2 xícaras pequenas com café escuro e rico. Ele ouviu passos suaves atrás de si e se virou. Olivia estava parada na porta da cozinha, nadando em sua camisa e calça de moletom. Ela havia enrolado as calças várias vezes, mas elas ainda se esticavam em seus pés. Seu cabelo estava um desastre, espetado em todas as direções, e ela parecia absolutamente mortificada. Sinto muito, disse ela baixinho. Sei que isso é muito estranho. Ethan lhe entregou uma xícara de café. Sente-se. Ele gesticulou para os bancos do bar alinhados contra a ilha da cozinha. Olivia subiu em um deles, envolvendo a pequena xícara com as 2 mãos, como se ela pudesse protegê-la da raiva dele. Ethan se encostou no balcão em frente a ela, tomando seu próprio café, observando-a. Nos 2 anos em que Olivia trabalhou para ele, ele notou certas coisas, como ela cantarolava enquanto organizava arquivos, como ela sempre usava cores vibrantes no escritório, como se estivesse pessoalmente ofendida com sua estética monocromática, como ela lhe trazia o almoço quando ele se esquecia de comer, como ela ria de suas piadas horríveis durante as teleconferências, mesmo quando ninguém mais ria. Ele também notou que ela era bonita, não do jeito óbvio das modelos com quem seus amigos namoravam, mas de um jeito natural e natural que surgia de surpresa. Grandes olhos castanhos que brilhavam quando ela estava animada com alguma coisa. Um sorriso que iluminava salas inteiras. Sardas espalhadas pelo nariz que ela tentava esconder com maquiagem. E agora, sentado na cozinha dele às 2h30 da manhã, usando as roupas dele e parecendo completamente vulnerável, ela era devastadora. Ethan pigarreou e se forçou a se concentrar. Conte-me sobre a explosão da máquina de café. Olivia gemeu. Foi horrível. Eu estava fazendo minha 4ª xícara porque o relatório Henderson estava me matando. E de repente houve um estalo alto e água jorrou para todo lado. Encharcou minha blusa, minha saia, tudo. Liguei para a manutenção, mas eles disseram que não poderiam chamar ninguém até de manhã. Eu estava congelando e miserável. E eu só queria ir para casa.
Mas eu não podia exatamente andar por Manhattan parecendo que pulei em um lago. Então, fui ao seu escritório esperando que você tivesse algo, qualquer coisa, que eu pudesse vestir. E você escolheu minha camisa social branca? Perguntou Ethan com uma sobrancelha erguida. As bochechas de Olivia coraram. Foi a primeira coisa que vi. Seu armário tem umas 15 camisas brancas. Peguei uma e me troquei no seu banheiro. Mas aí eu estava tão exausto de ficar até tarde a semana toda. E o sofá do seu escritório parecia tão convidativo. Pensei em descansar uns minutos antes de ir para casa. Quando dei por mim, estava acordando e você estava em pé, do meu lado, parecendo querer me matar. Ethan quase sorriu. Eu não queria te matar. Queria entender como minha secretária foi parar na minha cama. Olivia escondeu o rosto nas mãos. Não sei. Sinceramente, não sei. Devo ter sido sonâmbula ou algo assim. Sua cobertura é conectada ao seu escritório por aquele elevador privativo. Talvez eu tenha apertado o botão errado. Nunca sonâmbula na vida, mas também nunca fiquei tão exausta. Sinto muito, Sr. Cross. Isso deve ser muito constrangedor para o senhor. Ethan pousou a xícara de café. É o Ethan. Se vai dormir na minha cama, pode muito bem usar meu primeiro nome. Olivia olhou para ele por entre os dedos, e ele percebeu que ela estava tentando não sorrir. Isso não tem graça. Na verdade, disse Ethan, surpreendendo a si mesmo, é um pouco engraçado. Já tive gente invadindo meu escritório, hackeando meus e-mails e tentando subornar minhas assistentes, mas nunca vi ninguém entrar sonâmbulo no meu quarto acidentalmente. É a primeira vez. Olivia abaixou as mãos, o alívio estampado em seu rosto. Então você não vai me demitir? Ethan a estudou por um longo momento. Por que eu demitiria minha melhor secretária por um erro honesto? Os olhos de Olivia se arregalaram. Melhor secretária. Você teve 7 assistentes em 5 anos. Eu sou o único que durou mais de 6 meses. Isso porque você é o único que consegue me tolerar, admitiu Ethan. Você não desiste quando eu sou exigente. Você não chora quando eu sou direto. Você resolve problemas antes que eu perceba que eles existem. Você tem ideia do quanto isso é valioso? Olivia o encarou como se ele tivesse acabado de falar em uma língua estrangeira. Eu não sabia que você se sentia assim. Você sempre parece assim. Ela hesitou, procurando a palavra certa. Distante. Ethan riu. Um som curto e agudo. Distante. Essa é uma maneira de dizer. Meu ex-noivo costumava dizer que eu era emocionalmente indisponível. Meu terapeuta chama isso de distanciamento defensivo. Prefiro pensar que estou apenas focada. Você estava noiva? Olivia deixou escapar. Então, imediatamente pareceu horrorizada. Desculpe, isso não é da minha conta. Ethan dispensou a preocupação dela. 4 anos atrás durou 6 meses. Ela queria um marido que viesse jantar em casa. Eu queria construir um império. Queríamos coisas diferentes. Ele pegou sua xícara de café, virando o resto. A melhor decisão que já tomei. Terminar. Ela está casada agora, tem 2 filhos. Mora em Connecticut. Muito mais feliz sem mim. Olivia inclinou a cabeça, estudando-o com aqueles 2 olhos perspicazes. Você está feliz? A pergunta o pegou desprevenido. Feliz? Ele nunca tinha pensado nisso nesses termos. Ele era bem-sucedido, poderoso, rico, respeitado, mas feliz? Essa era uma pergunta completamente diferente. Ele encontrou o olhar de Olivia e disse honestamente: Não sei. Estou satisfeito com meu trabalho. Alcancei a maioria dos meus objetivos, mas feliz por ser. Ele fez uma pausa, complicado. Olivia assentiu lentamente. Eu entendo isso. Às vezes me pergunto se estou feliz ou apenas ocupado o suficiente para não perceber que não estou. Ethan sentiu algo mudar em seu peito. Ela entendeu. Essa mulher que codificava arquivos por cores e lembrava de aniversários de alguma forma, entendeu o que ele nunca foi capaz de articular. Ele se serviu de outro café, precisando de algo para fazer com as mãos.
E você? Por que você fica? Você poderia trabalhar em qualquer lugar. Eu sei que os recrutadores ligam para você. Eu vi as mensagens. Olivia envolveu os dedos em volta da xícara vazia, olhando para ela como se ela contivesse respostas. Porque você é brilhante. Porque ver você construir algo do nada é inspirador. Porque mesmo quando você é exigente, direto e impossível, você é justo. Você nunca me tratou como se eu fosse menos que humano. Alguns dos meus chefes anteriores, ela balançou a cabeça. Digamos que eles tinham expectativas de que foi além de digitar e agendar. O maxilar de Ethan se contraiu. Se alguém alguma vez, ele começou, a voz baixa e perigosa. Olivia levantou a mão. Eu sei como me virar. Larguei esses empregos, encontrei outros melhores, encontrei você. E sim, você é difícil. Sim, você trabalha horas insanas. Sim. Uma vez você me fez reformatar uma apresentação 7 vezes porque não gostava do tom de azul. Mas você nunca me deixou desconfortável. Você nunca cruzou a linha. Ela fez uma pausa e acrescentou com um sorrisinho. Até hoje à noite, eu acho. Mas a culpa foi minha, não sua. Ethan olhou para ela de verdade e sentiu algo perigoso se agitando em seu peito. Ela era inteligente. Ela era capaz. Ela estava sentada na cozinha dele às 3 da manhã, vestindo as roupas dele e, de alguma forma, fazendo-o se sentir mais vivo do que em anos. Isso era ruim. Isso era muito ruim. Ele deveria mandá-la para casa agora mesmo, manter a distância profissional que tanto se esforçou para estabelecer. Em vez disso, ele se ouviu dizer: Você está com fome? Eu faço ovos mexidos, excelentes ovos. Olivia piscou. Ovos? Às 3 da manhã. Por que não? Ethan abriu sua enorme geladeira de aço inoxidável e começou a tirar os ingredientes. Estou acordado. Você está acordado? Nós dois claramente não vamos dormir tão cedo. É melhor comer. Olivia riu. Uma risada genuína que fez algo quente florescer em seu peito. Ok, mas eu estou ajudando. Você não pode cozinhar e manter sua dignidade de CEO ao mesmo tempo. Não vou contar a ninguém se você não sabe quebrar ovos direito. Ethan lançou-lhe um olhar ofendido. Sou uma excelente cozinheira. Olivia deslizou do banco do bar, aproximando-se dele. Prove. O que se seguiu foram 30 minutos da sessão de culinária mais caótica e ridícula que Ethan já havia experimentado em toda a sua vida. Olivia insistia em fazer tudo do seu jeito, o que aparentemente envolvia adicionar queijo na hora errada, usar muita manteiga e cantarolar enquanto trabalhava. Ethan continuou tentando corrigir a técnica dela, o que a levou a dar um tapa nas mãos dele e declará-lo um maníaco por controle. Eles discutiram sobre a maneira correta de fazer ovos mexidos. Debateram os méritos do sal versus pimenta. Riram até as costelas de Ethan doerem. E ele não conseguia se lembrar da última vez que rira assim. Finalmente, eles acabaram com 2 pratos de ovos ligeiramente cozidos demais, mas surpreendentemente deliciosos. Sentaram-se na ilha da cozinha, comendo em um silêncio confortável, a chuva ainda batendo nas janelas. Ethan observou Olivia dar uma mordida e fechar os olhos, satisfeita. Veja, meu método funciona. Estes são perfeitos. Ethan balançou a cabeça, sorrindo sem querer. São razoáveis, na melhor das hipóteses. Olivia chutou sua canela de leve por baixo do balcão. Você é tão snob. Admita. Estes são os melhores ovos mexidos às 3 da manhã que você já comeu. Ele encontrou os olhos dela, algo quente e perigoso girando entre eles. Sim, os melhores. Eles terminaram os ovos em um silêncio confortável, o tipo de silêncio que parecia mais íntimo do que palavras. Ethan pegou os pratos e os colocou na lava-louças, com a eficiência praticada de alguém que morou sozinho por anos. Quando se virou, Olivia estava olhando pelas janelas do chão ao teto para o horizonte de Manhattan, seu perfil iluminado pelas luzes da cidade. A chuva havia diminuído para um tamborilar suave,
e a cidade parecia limpa e nova, como se a tempestade tivesse lavado. Para longe toda a sujeira e caos. Ela parecia impossivelmente pequena ali, envolta em suas roupas enormes, e Ethan sentiu uma necessidade irresistível de protegê-la de tudo e de todos, inclusive dele mesmo. Eu deveria chamar um carro para você, disse ele, com a voz mais áspera do que o pretendido. Levar você para casa em segurança. Olivia se virou para ele e algo brilhou em seu rosto. Decepção, talvez, mas desapareceu antes que ele pudesse identificá-la. Certo? Claro. Já tomei o suficiente da sua noite. Ela olhou para si mesma. Embora eu provavelmente devesse trocar de roupa primeiro. Só que minhas roupas estão arruinadas. E ainda no escritório, ela riu nervosamente. Isso está ficando mais complicado a cada minuto. Ethan caminhou até o quarto, gesticulando para que ela o seguisse. Fique com a camisa e a calça de moletom. Tenho dúzias. Considere isso uma compensação por lidar com o desastre da máquina de café. Olivia o seguiu hesitante, parando na porta como se tivesse medo de cruzar a soleira novamente. Não posso tirar suas roupas, o senhor. Ela fez uma pausa. Quer dizer, Ethan, isso é estranho. Ethan tirou um moletom com a marca Cross-T do armário e jogou para ela. Então, considere-o propriedade da empresa. Você está representando a marca. Ela o pegou, abraçando-o contra o peito. Este é um moletom de $300. Já vi esses na loja da empresa. Ele deu de ombros. Você trabalha duro. Você merece coisas caras. Agora vamos. Eu te acompanho até o carro. Eles pegaram o elevador privativo até a garagem subterrânea do prédio em silêncio. O motorista de Ethan, Marcus, já estava esperando com o sedã preto, sempre profissional apesar do horário ridículo. Marcus, disse Ethan, por favor, leve a senhorita. Mitchell para casa em segurança. E Marcus, certifique-se de que ela entre no apartamento dela. Não saia até ver as luzes dela acenderem. Marcus assentiu. Claro, senhor. Olivia subiu no banco de trás e olhou para Ethan pela porta aberta. Obrigada por não me demitir, pelos ovos, por ser compreensiva com tudo isso. Ethan se encostou no batente da porta. Olivia, preciso te perguntar uma coisa, e preciso que você seja completamente honesta comigo. Seus olhos arregalou um pouco. Certo. Por que você trabalha tanto? Por que fica até tarde todas as noites? Por que se importa tanto com um trabalho que, sejamos honestos, provavelmente não paga o que você vale? Olivia ficou em silêncio por um momento, seus dedos brincando com a bainha do moletom dele. Porque eu sou boa nisso. Porque importa. Porque construir algo significativo, mesmo que eu seja apenas uma pequena parte disso, me faz sentir como se estivesse fazendo algo importante com a minha vida. E porque ela hesitou e então o encarou diretamente. Trabalhar para você me desafia. Você me incentiva a ser melhor, mais inteligente, mais capaz. Eu estava me mantendo firme antes de aceitar este emprego. Agora estou aprendendo a cada dia. Isso vale mais do que dinheiro. Ethan sentiu algo se abrir dentro do peito. Ele queria dizer a ela que ela não era uma pequena parte de nada. Ela era essencial, insubstituível. Em vez disso, ele apenas assentiu. Descanse um pouco neste fim de semana. Te vejo na segunda. Enquanto o carro se afastava, Ethan estava parado na garagem vazia, observando as lanternas traseiras desaparecerem. Ele deveria ir lá em cima. Ele deveria dormir. Ele deveria esquecer que toda aquela noite bizarra aconteceu. Em vez disso, pegou o celular e mandou uma mensagem para o chefe de RH. Preciso que você revise o pacote de remuneração da Olivia Mitchell logo na segunda-feira. Aumento significativo e bônus com efeito imediato. Depois, ele voltou para o andar de cima, para sua cobertura, para o quarto, onde os lençóis ainda cheiravam levemente ao shampoo floral dela, e ele não dormiu pelo resto da noite. A manhã de segunda-feira chegou como uma marreta. Olivia estava do lado de fora da Industries às 8h55, agarrando seu café como uma tábua de salvação,
tentando criar coragem para entrar. Ela havia passado o fim de semana inteiro revivendo a manhã de sábado em detalhes excruciantes. O jeito como Ethan a olhara quando a encontrara em sua cama. O jeito como eles riram na cozinha. O jeito como algo havia mudado entre eles. Algo perigoso, excitante e absolutamente aterrorizante. Ela se convencera de que não era nada. Um momento estranho nascido da exaustão e das circunstâncias. Na segunda-feira, tudo voltaria ao normal. Profissional, distante, seguro. Ela respirou fundo e entrou no prédio. O saguão já estava lotado de funcionários, todos se movimentando com a eficiência proposital de pessoas que tinham lugares para estar e prazos a cumprir. Olivia pegou o elevador até o andar executivo, com o estômago fazendo uma ginástica complexa durante todo o caminho. Quando as portas se abriram, ela saiu e quase colidiu com Jennifer, da contabilidade. Ah, Olivia! Jennifer agarrou seu braço, os olhos arregalados de excitação. Você ouviu? Ouviu o quê? Perguntou Olivia cautelosamente. Jennifer se inclinou conspiratoriamente. O Sr. Cross lhe deu um aumento enorme. E um bônus. Todo mundo está falando sobre isso. Como você conseguiu isso? Olivia sentiu o rosto esquentar. Eu não. Ela gaguejou. Tem certeza? Jennifer assentiu entusiasmada. O RH enviou a lista de remuneração atualizada esta manhã. Seu novo salário está listado. Garota, seja lá o que você estiver fazendo, continue fazendo. Você é a única pessoa que pode lidar com ele. Com isso, Jennifer saiu apressada, deixando Olivia parada no corredor, sentindo como se o chão tivesse se movido sob seus pés. Ela caminhou lentamente até sua mesa do lado de fora do escritório de Ethan, sentou-se com seu café e tentou processar a informação. Um aumento. Uma corrida significativa, de acordo com a mensagem dele para o RH. Por que ele faria isso? Seu computador apitou com uma notificação de calendário. Ethan Cross queria vê-la em seu escritório imediatamente. Claro que sim. Olivia ajeitou a saia, olhou seu reflexo no espelho compacto para ter certeza de que parecia profissional e tranquila, e então bateu à porta. Entre! Chamou sua voz lá de dentro. Ela empurrou a porta e encontrou Ethan em pé à sua mesa, já no segundo ou terceiro café da manhã, revisando algo em seu tablet. Ele ergueu os olhos quando ela entrou e, por um segundo, algo caloroso brilhou em seus olhos antes que sua máscara profissional deslizasse de volta ao lugar. Feche a porta, disse ele. Olivia fechou, com o coração disparado. Ela caminhou até a mesa dele, mas não se sentou. Ele não se ofereceu. Eles ficaram ali, a enorme mesa de madeira entre eles como uma barreira. Sobre sua raça, Ethan começou. Olivia levantou a mão. Sr. Cross, o senhor não precisava fazer isso, especialmente por causa do sábado. O que aconteceu foi erro meu, e não espero nenhum tipo de compensação por isso. Ethan largou o tablet e olhou para ela com aqueles olhos azuis intensos que sempre a faziam sentir como se ele pudesse ver através dela. Não foi por isso que eu fiz isso. Revisei seu arquivo no fim de semana. Você foi mal pago por 2 anos. Você lida com o trabalho de 3 pessoas. Você nunca reclamou? O aumento é o que você merece, não um pedido de desculpas por uma situação constrangedora. Olivia sentiu algo quente se espalhar pelo peito. Mesmo assim, eu não esperava. Obrigada. Ethan assentiu brevemente. De nada. Agora, sobre o relatório Henderson. Preciso que você agende uma reunião de acompanhamento com a equipe deles na sexta-feira de manhã, se possível. Além disso, minha mãe ligou novamente sobre o baile. Ela quer saber se vou levar alguém. Diga a ela que estou ocupado. E seu maxilar se contraiu levemente. Certifique-se de que a segurança saiba que Vitória não tem permissão para entrar no prédio. Meu ex-noivo tem ligado. Não quero surpresas. Olivia pegou seu tablet e começou a fazer anotações, retornando ao seu papel profissional como um casaco familiar. Considere feito. Mais alguma coisa? Ethan hesitou e Olivia ergueu os olhos do tablet. Ele a observava com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Sobre sábado, ele disse lentamente.
Acho que deveríamos esquecer o que aconteceu. Voltar aos limites profissionais normais e tudo mais. Olivia sentiu um aperto no estômago, mas manteve a voz firme. Claro, com certeza. Foi só um momento estranho, já esquecido. Ethan assentiu, mas não pareceu aliviado. Parecia quase decepcionado. Antes que Olivia pudesse analisar melhor, seu telefone tocou. Ele olhou para a tela e franziu a testa. Preciso atender. Feche a porta ao sair. Olivia saiu do escritório dele se sentindo estranhamente vazia. Ela deveria estar aliviada. Voltar ao normal significava segurança, previsibilidade, sem sentimentos complicados para lidar. Mas enquanto se sentava à mesa e abria o calendário, não conseguia se livrar da lembrança dele parado na cozinha às 3 da manhã, rindo da sua péssima técnica culinária, parecendo mais humano e real do que ela jamais o vira. Pare com isso, disse a si mesma com firmeza. Ele é seu chefe. Foi uma noite estranha. Siga em frente. Mas seguir em frente se mostrou mais difícil do que o esperado, porque Ethan Cross aparentemente não conseguia seguir seus próprios conselhos sobre limites profissionais. Começou aos poucos. Ele começou a pedir a opinião dela sobre coisas sobre as quais nunca a havia consultado antes. Deveria aceitar a reunião com os investidores japoneses? O que ela achava da nova campanha de marketing? Ele começou a ficar até tarde quando ela ficava até mais tarde, alegando que tinha trabalho para fazer, mas na maioria das vezes só conversava com ela sobre coisas aleatórias. Seus restaurantes favoritos, a péssima colega de faculdade dela, o livro que estava lendo, o podcast que ela havia recomendado. Ele lhe trazia café à tarde, lates caros da loja a 3 quarteirões de distância, que ela mencionara de passagem. Olivia tentava manter distância profissional. Ela realmente tentava, mas Ethan tornava isso impossível. Ele cruzava o olhar com ela durante reuniões chatas e fazia uma careta que dizia: "Isso é uma tortura." E ela tinha que morder o lábio para não rir. Ele deixava post-its na mesa dela com instruções ridículas como: "Exija que todos me chamem de líder supremo hoje." Ou: "Declaro a sexta-feira casual obrigatória." O RH fica furioso. Ela retruca os próprios bilhetes. Sua mãe ligou de novo. Eu disse a ela que você foi sequestrada por alienígenas. Ela acreditou em mim. De nada. 2 semanas depois do incidente no quarto, como Olivia começara a chamar mentalmente, as coisas chegaram a um ponto crítico. Era sexta-feira à noite e ela ficaria até tarde mais uma vez para terminar os relatórios trimestrais. O escritório estava vazio, exceto por ela e Ethan, que supostamente estava trabalhando em seu escritório, mas havia saído 3 vezes na última hora para fazer perguntas cada vez mais absurdas. Na terceira vez, Olivia finalmente explodiu. Ela girou na cadeira para encará-lo. Certo, o que está acontecendo? Ethan piscou inocentemente. Como assim? Ela gesticulou para ele. Você me perguntou se eu prefiro montanhas ou praias, se eu acho que alienígenas existem e qual é o meu dinossauro favorito. Nada disso tem a ver com trabalho. Estou curioso, disse Ethan, encostando-se na mesa. Você está sempre tão focada no trabalho. Quero saber o que você pensa sobre coisas que não sejam relatórios trimestrais e pautas de reuniões. Olivia cruzou os braços. Por quê? A expressão casual de Ethan vacilou ligeiramente, porque ele hesitou e então pareceu tomar uma decisão. Porque não consigo parar de pensar naquela noite, em como foi fácil falar com você, em como tudo parecia real. E eu sei que disse que deveríamos esquecer o que aconteceu, mas não consigo. Eu tentei, Olivia. Eu realmente tentei. O escritório de repente pareceu pequeno demais, o ar muito denso. Olivia encarou Ethan, seu coração fazendo acrobacias selvagens no peito. Ela deveria encerrar isso imediatamente. Ela deveria lembrá-lo sobre os limites profissionais, as políticas da empresa e todos os bons motivos pelos quais essa era uma péssima ideia. Em vez disso, ela se ouviu sussurrar. Eu também não consigo parar de pensar nisso. Os olhos de Ethan escureceram. Isso é um problema. Um grande problema. Por quê? Porque você é meu chefe? Olivia desafiou, surpresa com a própria ousadia.
Porque existem regras. Porque isso é complicado. Ethan se levantou da mesa e começou a andar de um lado para o outro, passando as mãos pelos cabelos em frustração. Sim, tudo isso. Você é a melhor secretária que já tive. Se isso der errado, eu te perco. A empresa te perde. E você? Você pode perder sua carreira. As pessoas vão dizer que você chegou ao topo dormindo. Elas vão desconsiderar tudo o que você conquistou. Eu não vou deixar isso acontecer com você. Olivia se levantou, com as mãos cerradas ao lado do corpo. Eu não tenho direito a uma palavra nisso? Eu não posso decidir quais riscos estou disposta a correr? Ethan parou de andar e se virou para ela. Claro que tem, mas preciso que você pense bem sobre isso. Pense no que você estaria arriscando. O que você está arriscando? Olivia perguntou baixinho. Ethan riu. Mas não era um som feliz. Tudo. Meu foco. Minha vida cuidadosamente construída. Minha capacidade de entrar neste escritório todos os dias sem querer te puxar para aquela sala de conferências e te beijar até que nenhum de nós dois consiga pensar direito. A confissão pairou entre eles, crua e honesta. Olivia deu um passo em sua direção. Então, não lute contra isso. Ethan balançou a cabeça. Você não entende. Eu não me dou bem com relacionamentos. Sou casada com meu trabalho. Pergunte ao meu ex-noivo. Pergunte a qualquer um que já tentou se aproximar de mim. Eu machuco pessoas, Olivia. Não intencionalmente, mas machuco. Não quero te machucar. Talvez eu seja mais forte do que você pensa, disse Olivia, dando mais um passo à frente. Talvez eu consiga lidar com suas longas horas e sua dedicação ao trabalho. Talvez eu já consiga. Estou aqui todas as noites, Ethan, bem ao seu lado. Vejo o quanto você trabalha duro. Entendo porque sou igual. Já passamos mais tempo juntos do que a maioria dos casais. Seria tão terrível admitir que há algo mais aqui? Ethan fechou os olhos como se estivesse com dor. Você está me matando. Sabia disso? Você está parada ali com sua roupa perfeitamente profissional, argumentando com lógica, e tudo em que consigo pensar é em como você ficava com a minha camisa, como parecia certa, o quanto eu queria subir naquela cama ao seu lado. Então por que você não faz isso? Olivia desafiou, sua voz quase um sussurro. Por que você não pega o que quer? Os olhos de Ethan se abriram de repente, brilhando intensamente. Porque estou tentando ser honrada. Estou tentando fazer a coisa certa. Estou tentando te proteger. De quê? Perguntou Olivia, com a frustração transparecendo na voz. De você mesma? De mim? Sou uma mulher adulta, Ethan. Faço minhas próprias escolhas e agora estou escolhendo te dizer que quero isso, seja lá o que for. Quero ver no que vai dar. Ethan a encarou por um longo momento, e Olivia pôde ver a guerra interna se desenrolando em seu rosto. Desejo versus dever. Vontade versus sabedoria. Finalmente, ele fechou a distância entre eles em 2 passos largos. Um encontro, disse ele com a voz rouca. Um encontro de verdade, não no escritório, não relacionado ao trabalho. Se depois desse encontro você ainda quiser isso, então daremos um jeito. Mas preciso que você tenha certeza, Olivia. Preciso que você realmente saiba no que está se metendo. Olivia sorriu, sentindo-se vitoriosa e apavorada em igual medida. Um encontro quando? Sábado à noite, 19 horas. Vista algo bonito. E Olivia. A mão dele subiu para segurar a bochecha dela, o polegar roçando a pele dela num toque elétrico. Isso ultrapassa todos os limites que já tracei. Se fizermos isso, não tem volta. Eu não quero voltar, sussurrou Olivia. Os lábios de Ethan se curvaram em um sorriso lento. Ótimo. Agora vá para casa. Descanse um pouco. Você tem um encontro importante para se preparar. Olivia pegou a bolsa, o corpo inteiro vibrando de excitação e expectativa. Ela parou na porta e se virou. Ethan. Ele ergueu os olhos da mesa. Se valer a pena, acho que você vale o risco. Ele sorriu.
um sorriso genuíno que transformou todo o seu rosto. Sábado não chega rápido o suficiente. O sábado chegou com uma lentidão agonizante. Olivia passou o dia inteiro em um estado de pânico mal contido. Trocou de roupa 4 vezes, enrolou o cabelo, depois o alisou, depois enrolou de novo e deixou sua colega de quarto, Sarah, completamente louca com seus devaneios nervosos. Sarah se esparramou na cama de Olivia, observando o caos, e finalmente jogou um travesseiro nela. Você vai a um encontro, não vai conhecer a rainha da Inglaterra. Calma, Olivia. Girou usando sua quinta opção de roupa, um vestido preto elegante que batia logo acima dos joelhos. Como posso me acalmar? Este é meu chefe. Meu chefe bilionário que me faz sentir como se estivesse constantemente em chamas. E se eu estragar tudo? Sarah se sentou, sua expressão suavizando. Liv, ele te chamou para sair. Isso significa que ele já gosta de você. Apenas seja você mesma, a mesma pessoa brilhante, um pouco neurótica e obcecada por códigos de cores que você sempre foi. Olivia se jogou ao lado dela. E se ser eu mesma não for suficiente? E se eu for muito chata para um cara que provavelmente namora supermodelos? Sarah revirou os olhos. Se ele quisesse uma supermodelo, ele estaria namorando uma. Ele quer você. Agora vista esse vestido porque está incrível. Retoque a maquiagem que você borrou de tanto tocar no rosto e vá ter o melhor primeiro encontro da sua vida. Exatamente às 7 horas, o telefone de Olivia vibrou. Estou lá embaixo. Não fique nervosa. Suas mãos tremiam enquanto ela pegava sua bolsa e descia para a rua. Ethan estava esperando do lado de fora de um carro preto elegante, mas não era o sedã de sempre com Marcos. Era o carro dele, um Aston Martin vintage deslumbrante que provavelmente custava mais do que o salário anual dela. Ele estava encostado nele, vestindo jeans escuro, uma camisa branca impecável com as mangas arregaçadas e um blazer cinza escuro. Ele parecia devastador quando a viu. Seus olhos se arregalaram e ele se endireitou, um sorriso lento se espalhando pelo rosto. Você está incrível, disse ele, abrindo a porta do passageiro para ela. Olivia deslizou para o luxuoso banco de couro, tentando não hiperventilar. Você também não está tão mal. Para onde estamos indo? Ethan subiu no banco do motorista e ligou o motor que ronronou com um rugido satisfatório. É uma surpresa, mas prometo que você vai gostar. Eles dirigiram por Manhattan enquanto o sol se punha, pintando o céu em tons de laranja e rosa. Ethan dirigia o trânsito com confiança, uma mão no volante, ocasionalmente olhando para ela com aquele pequeno sorriso brincando nos lábios. Olivia tentou relaxar, permitindo-se aproveitar o momento. Só os dois. Sem escritório, sem trabalho, sem dinâmicas profissionais complicadas. Finalmente, eles pararam em um prédio pequeno e modesto no Brooklyn. Olivia olhou ao redor confusa. Não era um restaurante chique ou uma boate exclusiva. Parecia um prédio de arenito comum. Ethan, onde estamos? Ele deu a volta para abrir a porta dela. Meu lugar favorito em toda a cidade. Confie em mim. Ele a conduziu escada acima e bateu na porta. Um momento depois, uma senhora italiana idosa abriu, seu rosto se iluminando ao ver Ethan. Ethan! Ela o puxou para um abraço apertado. Faz muito tempo. Por que você não nos visita mais? Ethan a abraçou de volta, rindo. Desculpe, Maria. O trabalho tem sido uma loucura. Ele gesticulou para Olivia. Esta é Olivia. Olivia, esta é Maria. Ela administra o melhor restaurante italiano que você nunca ouviu falar. Maria estudou Olivia com olhos afiados e avaliadores, então abriu um sorriso caloroso. Ela é linda. Entre. Entre. Guardei a boa mesa para você. Eles seguiram Maria até o que parecia ser sua sala de estar, mas em vez de móveis, havia 6 pequenas mesas cobertas com toalhas xadrez vermelhas. As paredes estavam cobertas com fotos de família e pinturas de paisagens italianas. Alguns outros casais estavam espalhados pelo espaço, comendo e conversando baixinho. Uma suave música de ópera tocava ao fundo. Era íntimo,
acolhedor e completamente inesperado. Maria os conduziu a uma mesa de canto perto de uma janela com vista para um pequeno jardim iluminado por luzes de fada. Isso é incrível, Olivia suspirou. Como você encontrou este lugar? Ethan estendeu a cadeira antes de se sentar em frente a ela. Eu me perdi no Brooklyn há 5 anos. Entrei no que eu pensava ser um restaurante comum. Acabou sendo o da Maria. Ela me alimenta desde então. Só os moradores locais e as pessoas de quem Maria gosta sabem. Não tem cardápio. Ela só cozinha o que tem vontade de fazer naquele dia. Olivia olhou ao redor, encantada. É perfeito. Maria apareceu com uma garrafa de vinho tinto e 2 taças. Hoje à noite eu faço a receita da minha avó. Oh, Buco! Você vai adorar! Ela serviu o vinho deles com um floreio, depois se inclinou para perto de Ethan e sussurrou. Este é especial. Não estrague tudo. Ethan riu. Farei o meu melhor. Maria piscou para Olivia e desapareceu na cozinha. Ethan ergueu o copo para cruzar as linhas. Olivia brindou com o dele para correr riscos. Eles beberam e o vinho era rico e perfeito, aquecendo-a por dentro. Então Olivia disse, recostando-se na cadeira, me diga algo que eu não saiba sobre você. Algo real? Ethan considerou a pergunta. Eu queria ser professora. Antes de tudo isso, antes da cruz, do dinheiro e da construção de um império, eu queria dar aulas de matemática no ensino médio. Esse era o sonho. Olivia piscou, surpresa. Sério? O que mudou? Ele deu de ombros. Meu pai morreu quando eu tinha 22 anos. Me deixou com uma empresa de tecnologia falida e uma dívida enorme. Eu tinha 2 escolhas: deixá-la morrer ou salvá-la. Eu escolhi salvá-la. Passei os próximos 10 anos construindo-a até o que ela é agora. Mas às vezes me pergunto como teria sido a vida se eu tivesse seguido o outro caminho, dando aulas, corrigindo trabalhos, tendo folga no verão. Parece tranquilo, tranquilo. Você se arrepende? Perguntou Olivia suavemente. Ethan encontrou os olhos dela. Não exatamente. Tenho orgulho do que construí. Mas às vezes sinto falta da simplicidade de ter um sonho que não fosse tão desgastante. Olivia estendeu a mão sobre a mesa e pegou a dele. Se valer a pena, acho que você seria uma excelente professora. Você é paciente quando quer ser. Você explica as coisas, claramente, e você incentiva as pessoas a serem melhores. Ethan virou a mão, entrelaçando os dedos nos dela. Obrigado. Agora é a sua vez. Me diga algo real. Olivia respirou fundo. Tenho medo de ser comum. A vida toda, vi pessoas se contentarem com empregos razoáveis, relacionamentos razoáveis e vidas razoáveis. Tenho medo de acordar um dia e perceber que me tornei uma delas. É por isso que trabalho tanto. Porque fico até tarde, porque me importo tanto. Porque preciso acreditar que estou construindo algo que importa. Você é extraordinária, disse Ethan com tanta certeza que Olivia sentiu lágrimas arderem nos olhos. Você sempre foi extraordinária. Desde o primeiro dia em que você entrou no meu escritório com seu calendário colorido e seu otimismo ridículo, eu sabia que você era diferente, especial. Nunca duvide disso. Maria escolheu aquele momento para aparecer com a comida, salvando Olivia da emoção que ameaçava dominá-la. O ossobuco estava incrível. Carne macia se desprendendo do osso, molho rico com gosto de conforto em pessoa. Eles comeram e conversavam e riam, a conversa fluindo facilmente de um assunto para outro. Memórias de infância, livros favoritos, ex-namorados terríveis e ex-namoradas piores, sonhos para o futuro. Quando Maria trouxe a sobremesa, uma panacota perfeita regada com calda de framboesa, Olivia sentiu como se estivesse flutuando. Não por causa do vinho, embora isso ajudasse, mas por perceber que aquilo era real. Ethan Cross, CEO bilionário, o homem com quem ela trabalhou por 2 anos, estava olhando para ela como se ela fosse a lua. E o mais assustador, ela estava olhando para ele da mesma forma. Eles terminaram a sobremesa e se despediram de Maria, que os abraçou e sussurrou para Olivia.
Ele é um bom menino, trabalhador, coração solitário. Você o faz sorrir. Isso é raro. Continue assim. Lá fora, a noite do Brooklyn estava fria e clara, as estrelas mal visíveis através das luzes da cidade. Ethan pegou a mão de Olivia enquanto caminhavam de volta para o carro dele. Isso foi perfeito, ela disse. Obrigada por me trazer aqui. Eu queria que você visse um lado da minha vida que não envolve salas de reunião e relatórios trimestrais. Ethan admitiu. Eu queria que você soubesse que, por baixo da persona de CEO, sou apenas um cara que gosta de boa comida e momentos tranquilos. Olivia apertou a mão dele. Eu já sabia disso. Eu te vi às 3 da manhã fazendo ovos mexidos. Lembra? Ethan riu. Como eu poderia esquecer? Aquela foi a noite em que tudo mudou. Eles chegaram ao carro dele, mas nenhum dos dois se moveu para entrar. Ficaram ali, de mãos dadas, o momento se estendendo entre eles. Olivia, disse Ethan baixinho, a mão livre subindo para segurar o rosto dela. Preciso te contar uma coisa. Já namorei muitas mulheres, tive relacionamentos, ou o que eu pensava que eram relacionamentos. Mas nenhuma delas me fez sentir assim. Nenhuma delas me fez querer sair mais cedo do trabalho ou ficar acordado a noite toda só conversando. Nenhuma delas me entendeu como você. Tenho medo de estragar tudo, de te machucar. Mas estou com mais medo de não aproveitar essa chance. Olivia se levantou na ponta dos pés, aproximando o rosto do dele. Então, não tenha medo. Só me beije. Ethan não precisou que ele mandasse 2 vezes. Seus lábios encontraram os dela. Gentis no início, testando. Mas quando Olivia se fundiu nele, suas mãos deslizando para se enroscarem em seus cabelos, o beijo se aprofundou. Era tudo o que ela havia imaginado e nada como ela esperava. Ele tinha gosto de vinho, sobremesa e possibilidade. Suas mãos pousaram em sua cintura, puxando-a para mais perto, e Olivia esqueceu onde estavam. Esqueceu de tudo, exceto da sensação de finalmente estar exatamente onde queria estar. Quando finalmente se separaram, ambos sem fôlego, Ethan encostou a testa na dela. Eu queria fazer isso desde o momento em que te encontrei na minha cama. Olivia riu. Você deveria ter feito. Teria nos poupado semanas de tensão. Ele sorriu. Qual a graça nisso? Eles voltaram para Manhattan com as janelas abertas, o ar fresco da noite soprando pelo carro, a mão de Ethan pousada em sua coxa, a mão de Olivia cobrindo a dele. Quando ele parou em frente ao prédio dela, ela não queria que a noite acabasse. Quer subir? Perguntou, e imediatamente sentiu o rosto esquentar. Para um café? Só café? Ethan a observou com uma expressão séria. Se eu subir, não será só um café. E não quero apressar as coisas, Olivia. Quero fazer isso direito, te levar para encontros, te conhecer fora do escritório, te cortejar direito, se é que isso ainda é algo que as pessoas fazem. Olivia sentiu um calor invadir seu peito. Você é mesmo incrível, sabia? Ethan sorriu. Isso é um sim para mais encontros? Com certeza. Mas Ethan... Ela se inclinou e o beijou mais uma vez, lenta e deliberadamente. Só para você saber, eu não sou muito paciente, ele gemeu. Você vai me matar. Ótimo, ela disse alegremente saindo do carro. Até segunda, Sr. Cross. As semanas seguintes foram um borrão de momentos roubados e sorrisos secretos. Eles mantiveram o relacionamento em segredo no trabalho, despreparados para lidar com fofocas do escritório e complicações de RH. Mas, fora do escritório, eram inseparáveis. Ethan a levava a espetáculos da Broadway e a restaurantes baratos. Ela o arrastava para exposições de arte moderna e livrarias, onde ele comprava pilhas inteiras de romances para ela. Passavam as manhãs de domingo na cama lendo o jornal e tomando café. Cozinhavam juntos, embora Ethan rapidamente tenha aprendido que o método de cozinhar de Olivia envolvia mais caos do que técnica. Conversavam sobre tudo e sobre nada, construindo algo real e sólido.
Mas manter o relacionamento em segredo se mostrou mais difícil do que o esperado. As pessoas no trabalho começaram a notar mudanças. Ethan sorria mais. Saía do escritório em horários razoáveis. Parecia mais leve, mais feliz. Olivia se viu cantarolando enquanto trabalhava, colorindo os arquivos com entusiasmo extra. Os amigos começaram a fazer perguntas. Sarah encurralou Olivia uma noite, com os olhos brilhando de desconfiança. Você está saindo com alguém? Desembucha. Olivia tentou se fazer de inocente. Não sei o que você quer dizer. Sarah riu. Por favor. Você está flutuando por aqui como uma princesa da Disney. Você cantarola. Você nunca cantarola. Quem é ele? Tudo bem. Olivia admitiu. Estou saindo com alguém. Mas é complicado. É novo. Não estou pronta para falar sobre isso ainda. Sarah a estudou por um momento e então assentiu. Certo, mas seja ele quem for, ele te faz feliz. É só isso que importa. As coisas ficaram mais complicadas quando a mãe de Ethan, a formidável Patricia Cross, decidiu visitá-lo. Ela entrou no escritório dele sem avisar numa tarde de terça-feira, toda elegante blusa de seda e olhares de desaprovação. Olivia estava em sua mesa quando Patricia chegou, e a mulher mais velha parou para olhá-la de cima a baixo, como se estivesse inspecionando um móvel. Você é nova, Patricia declarou. O que aconteceu com aquela loira? Estou aqui há 2 anos, Olivia disse calmamente. Sou Olivia Mitchell, assistente executiva do Sr. Cross. Patricia fungou. Assistente executiva. Na minha época chamavam de secretária. Meu filho está disponível? Olivia verificou a agenda. Ele está em uma reunião por mais 20 minutos. Você gostaria de esperar? Patricia se acomodou em uma das cadeiras de couro do lado de fora do escritório de Ethan. Eu espero. E enquanto isso, você pode me dizer por que meu filho tem estado tão peculiar ultimamente? Peculiar? Olivia repetiu tentando não sorrir. Feliz? Patricia esclareceu, como se a palavra tivesse um gosto estranho. Ele tem estado feliz. Sorrindo, saindo mais cedo do trabalho. Ele até me ligou semana passada só para conversar. Ethan não conversa. Algo está acontecendo. Talvez ele esteja apenas de bom humor, sugeriu Olivia, mantendo a voz neutra. Os olhos de Patricia se estreitaram. É uma mulher. Tem que ser. Ele tem aquele olhar. O mesmo olhar que tinha quando estava noivo de Victoria, só que mais. Você sabe quem ela é? Olivia sentiu suas bochechas corarem. Sinto muito, senhora. Cross. Mas eu não discuto a vida pessoal do Sr. Cross. Patricia pareceu impressionada, apesar de tudo. Leal. Isso é bom. Mas marque minhas palavras. Vou descobrir eventualmente. Sempre descubro. Felizmente, a reunião de Ethan terminou e ele saiu da sala de conferências. Quando viu a mãe, seu rosto passou por várias expressões em rápida sucessão. Surpresa, resignação e, finalmente, cordialidade educada. Mãe, disse ele, inclinando-se para beijá-la no rosto. Isso é inesperado. Patricia se levantou, pegando sua bolsa de grife. Eu estava por perto. Pensei em passar aqui para ver por que meu único filho tem me evitado. Almoçamos há 2 semanas, apontou Ethan. História antiga, Patricia acenou com desdém. Agora você vai me dizer quem ela é, ou eu tenho que contratar um investigador particular? Ethan olhou para Olivia, que se esforçava muito para parecer ocupada com o computador. Não sei do que você está falando, riu Patricia. Por favor, eu te criei. Eu sei quando você está escondendo alguma coisa. Tudo bem, não me diga. Mas quando estiver pronta para apresentá-la à família, me avise com antecedência. Preciso de tempo para me preparar. Depois que Patricia finalmente saiu, Ethan saiu do escritório e se encostou na mesa de Olivia. Aquilo foi assustador, disse Olivia. Ela é como um cão de caça. Ela sabe que algo está acontecendo. Ethan suspirou. Minha mãe tem poderes sobrenaturais de percepção. É o superpoder dela. Quanto tempo você acha que temos até que ela descubra? Olivia pensou nos olhos penetrantes e no sorriso cúmplice de Patricia. 1 semana, talvez menos. Ethan assentiu lentamente.
Então talvez devêssemos contar às pessoas, tornar oficial, parar de se esconder. O coração de Olivia disparou. Tem certeza? E o trabalho? E o RH? E as pessoas pensarem que eu transei até chegar ao topo? Ethan se levantou da mesa dela e estendeu a mão. Vem comigo. Olivia pegou a mão dele, confusa, e deixou que ele a conduzisse até o escritório. Ele fechou a porta atrás deles e a puxou para perto. Não me importo com o que as pessoas pensam. Não me importo com fofocas do escritório, políticas de RH ou qualquer coisa assim. Eu me importo com você. E estou cansada de fingir que não me importo. Quero te levar aos eventos da empresa. Quero almoçar com você no refeitório do prédio, onde todos possam ver. Quero que todos saibam que você é brilhante, capaz e minha. Se você também quiser isso. Olivia olhou para ele, com o coração tão cheio que achou que fosse explodir. Eu quero isso. Tudo disso. Mas, Ethan, se fizermos isso, faremos direito. Não quero que ninguém pense que recebi tratamento especial. Quero conquistar meu lugar aqui por mérito próprio. Ethan sorriu. Você já conquistou. Todos neste prédio sabem que você é a pessoa mais capaz do andar executivo. Você conquistou o respeito deles por meio do seu trabalho. Nosso relacionamento não muda isso agora. Vamos fazer isso? Olivia respirou fundo e assentiu. Vamos fazer isso. Ethan a beijou longa e profundamente em seu escritório. Com o sol da tarde entrando pelas janelas quando se separaram, Olivia riu sem fôlego. O andar inteiro provavelmente viu isso através das suas paredes de vidro. Ótimo, disse Ethan, sem parecer nem um pouco preocupado. Deixe-os ver. No final da semana, o relacionamento deles era o segredo mais mal guardado da Cross Industries. Algumas pessoas o apoiaram, genuinamente felizes em ver seu exigente CEO sorrindo e sua assistente favorita brilhando. Outras estavam céticas, cochichando sobre favoritismo e relacionamentos inadequados no local de trabalho. Olivia manteve a cabeça erguida e fez seu trabalho melhor do que nunca, determinada a provar que havia conquistado sua posição. Por habilidade, não por romance. O RH chamou os dois para uma reunião sobre as políticas de relacionamento no local de trabalho. Havia papelada para assinar, protocolos a seguir, garantias de que o emprego de Olivia estava garantido, independentemente do que acontecesse em sua vida pessoal. Durante todo esse tempo, Ethan permaneceu ao lado dela, inabalável em seu apoio. Quando colegas cochichavam na sala de descanso, ele abordou o assunto diretamente em um e-mail para toda a empresa. Quando Patrícia insistiu em conhecer Olivia formalmente, ele segurou sua mão durante um jantar constrangedor, mas no final bem-sucedido. Quando Olivia teve um momento de pânico, se perguntando se havia cometido um grande erro ao misturar trabalho e romance, ele a lembrou por que eles haviam assumido o risco em primeiro lugar. 3 meses depois de seu relacionamento, agora público, tudo desmoronou. Não por causa deles, mas por causa de Victoria. A ex-noiva de Ethan apareceu sem avisar no escritório uma tarde, perfeitamente vestida e perfeitamente furiosa. Olivia estava em sua mesa quando Victoria passou rapidamente, indo direto para o escritório de Ethan. Ela tentou interceptar. Desculpe, mas o Sr. Cross está em uma reunião. Você não pode simplesmente... Victoria se virou, em seus olhos frios. E quem é você? A secretária? Sai da minha frente. Preciso falar com meu noivo. Ex-noivo? Olivia corrigiu, mantendo-se firme. E ele não está disponível. Se quiser marcar uma consulta, posso encontrar tempo na semana que vem. A risada de Victoria foi cortante e maldosa. Ah, entendi. Você é o novo brinquedo. Que fofa. Diga-me, ele também te faz trabalhar até tarde? Foi assim que ele te seduziu? Com horas extras e falsas promessas. Olivia sentiu o rosto esquentar, mas manteve a voz firme. Senhora Kingston, vou ter que pedir que saia. Se não sair, chamo a segurança. Chame! Victoria desafiou. Chame a segurança. Vamos ver o quão rápido eles respondem quando eu disser que estou aqui para avisar Ethan sobre sua pequena interesseira. Antes que Olivia pudesse responder, a porta do escritório de Ethan se abriu. Ele olhou para Victoria e sua expressão ficou fria. O que você está fazendo aqui?
A fachada confiante de Victoria rachou ligeiramente. Eu precisava te ver. Para te avisar. Ela gesticulou para Olivia. Você acha mesmo que ela se importa com você? Ela está atrás do seu dinheiro, Ethan. Assim como todo mundo. Ethan entrou no corredor, posicionando-se entre Victoria e Olivia. Primeiro, você não pode vir ao meu escritório sem avisar. Segundo, você não pode insultar Olivia. E terceiro, sua voz ficou mais baixa, mais perigosa. Você perdeu o direito de ter opiniões sobre a minha vida quando me traiu com seu instrutor de tênis. O rosto de Victoria ficou branco. Eu nunca, ela começou. Não. Ethan a interrompeu. Eu sabia. Eu sempre soube. Eu só não me importava o suficiente para brigar por isso. Nós éramos errados um para o outro desde o começo. Você queria um marido que participasse de galas beneficentes e eventos de clubes de campo. Eu queria construir algo significativo. Nós dois nos conformamos. Acabou. Siga em frente. Os olhos de Victoria se encheram de lágrimas, mas pareciam calculadas em vez de genuínas. Você vai se arrepender disso. Ela vai partir seu coração. Todas elas partem. Então ela olhou para Olivia. Aproveite enquanto dura, querida. Ele fica entediado facilmente. Com isso, ela saiu, deixando um rastro de perfume caro e amargura. Olivia ficou paralisada, as palavras de Victoria ecoando em sua cabeça. Ele se entedia facilmente. Era verdade? Ethan acabaria se cansando dela quando a novidade passasse? Pare, disse Ethan lendo sua expressão. Não a deixe entrar na sua cabeça. Ela está amargurada porque eu estou feliz. Só isso. Olivia forçou um sorriso. Eu sei. Estou bem. Mas ela não estava bem. Naquela noite, sozinha em seu apartamento. A dúvida se instalou. Victoria tinha sido educada e perfeita. Exatamente o tipo de mulher que pertencia ao mundo de Ethan. E se ele se entediasse? E se ela fosse apenas uma fase, um passeio pelo lado selvagem, antes de ele voltar a namorar socialites e AES? Seu telefone vibrou. Ethan, estou lá fora. Podemos conversar? Ela ligou para ele. E quando ele chegou, parecia preocupado. Você ficou quieto a noite toda. Fale comigo. Olivia se abraçou. E se Victoria estiver certa? E se eu estiver? Não é o suficiente para você? E se você acordar um dia e perceber que prefere alguém que se encaixe melhor no seu mundo? Ethan atravessou o quarto em 3 passos e a puxou para seus braços. Escute-me. Victoria era errada para mim porque queria me mudar. Ela queria uma versão de Ethan Cross que não existia. Um marido socialite que jogasse golfe, participasse de galas e se importasse com qual instituição de caridade estava na moda naquela temporada. Você? Ele inclinou o rosto dela para cima para encontrar seus olhos. Você se apaixonou por mim como eu sou. Você gosta que eu seja obcecada pelo trabalho. Você entende minha motivação. Você me desafia, me apoia e me faz rir. Você não é uma fase. Você não é uma novidade. Você é minha parceira. Olivia sentiu as lágrimas escorrerem pelo seu rosto. Estou com medo. Nunca me senti assim por ninguém. E se a gente estragar tudo? Então a gente estraga tudo, Ethan disse simplesmente. Mas fazemos isso juntos e lutamos por isso. Porque o que temos vale a pena lutar. Você não acha? Olivia assentiu, permitindo-se acreditar nele. Ela se envolveu. Ela passou os braços em volta do pescoço dele e o beijou, despejando todo o seu medo, esperança e amor nisso. Eles passaram a noite conversando, falando de verdade sobre seus medos, esperanças e o futuro que queriam construir juntos. Pela manhã, Olivia se sentia mais forte, mais certa de que conseguiriam. Eles conseguiriam. 6 meses depois do início do relacionamento, Ethan levou Olivia de volta ao restaurante de Maria no Brooklyn. Eles já tinham ido lá várias vezes desde o primeiro encontro, e Maria sempre os cumprimentava com abraços e sorrisos cúmplices, mas aquela noite parecia diferente. Ethan parecia nervoso, mexendo na taça de vinho, mal tocando na comida.
Olivia finalmente estendeu a mão para o outro lado da mesa e pegou a dele. O que houve? Você esteve estranho a noite toda. Ethan respirou fundo. Preciso te perguntar uma coisa e preciso que você pense bem antes de responder. Ok, Olivia disse lentamente, a preocupação se instalando. Ethan pousou a taça de vinho e tirou uma caixinha de veludo do bolso do paletó. O coração de Olivia parou. Venha morar comigo, não porque seja conveniente ou lógico, mas porque não suporto acordar no meu cama sabendo que você está do outro lado da cidade. Porque eu quero tomar café com você todas as manhãs e discutir sobre a maneira correta de fazer ovos mexidos. Porque minha cobertura me parece um lar desde aquela noite em que você acidentalmente dormiu lá. Ele abriu a caixa, revelando não um anel, mas uma chave. Uma simples chave de prata em um chaveiro de cruz. Esta é a chave da minha cobertura, da nossa casa, se você quiser. Olivia olhou fixamente para a chave, as emoções a dominando. Ela esperava que ele a pedisse em casamento. Seu coração estava preparado para isso, mas de alguma forma, isso parecia mais íntimo, mais real. Morar juntos significava fundir suas vidas completamente, compartilhar espaço, rotinas, hálito matinal e domingos preguiçosos. Significava compromisso sem a pressão do casamento. Significava escolher um ao outro todos os dias. Sim, ela sussurrou. Sim, eu vou morar com você. O rosto de Ethan se abriu no maior sorriso que ela já tinha visto. Ele deslizou a chave sobre a mesa para ela. Já era hora de você ter sua própria chave, em vez de ter que aparecer como uma visitante. Eles passaram o mês seguinte mudando os pertences de Olivia para a cobertura de Ethan. Sarah ajudou, comentando sobre cada móvel e decoração. Seu namorado bilionário precisa de cor neste lugar. É como viver em uma nuvem. Olivia riu, pendurando suas cortinas amarelas brilhantes no quarto. Foi o que eu disse a ele. Lentamente, mas com segurança, a cobertura branca e estéril se transformou. As almofadas coloridas de Olivia apareceram no sofá de couro branco. Seus livros preencheram as prateleiras vazias. Suas plantas deram vida aos peitoris das janelas. Sua presença suavizava as bordas afiadas e fazia o espaço parecer habitado. Ethan adorava. Ele chegava do trabalho e a encontrava encolhida no sofá lendo, com as pernas dobradas sob o corpo, e algo em seu peito se apertava de felicidade. Morar juntos nem sempre era perfeito. Eles discutiam sobre as configurações do termostato e de quem era a vez de lavar a louça. Olivia descobriu que Ethan ficava mal-humorado antes do primeiro café e não conseguia funcionar sem sua rotina matinal. Ethan descobriu que Olivia cantava no chuveiro desafinadamente e monopolizava toda a água quente. Água. Mas eles também aprenderam a lidar com conflitos, a se desculpar, a chegar a um acordo, a se amar mesmo quando um enlouquecia o outro. O trabalho também ficou mais fácil. Todos na Crosstech aceitaram o relacionamento. Alguns colegas até brincaram que Olivia havia civilizado a exigente CEO. Ethan certamente parecia mais feliz, mais equilibrado. Ele delegava mais, confiava mais na equipe e de vez em quando tirava folga nos fins de semana. Um ano depois do início do relacionamento, no aniversário da noite em que Olivia acidentalmente adormecera em sua cama, Ethan planejou algo especial. Disse a ela para se arrumar, fazer uma mala para passar a noite e estar pronta às 19 horas. Quando chegou ao prédio, não estava em seu carro de sempre. Estava em um helicóptero. Olivia olhou para ele incrédula. — Você está falando sério agora? Ethan sorriu. — Entre, confie em mim. Eles sobrevoaram Manhattan enquanto o sol se punha, a cidade se espalhando abaixo deles em um tapete brilhante de luzes. Olivia pressionou o rosto contra a janela como uma criança, e Ethan a observou com um sorriso. Eles pousaram em um terraço particular nos Hamptons, onde um carro os esperava para levá-los a uma linda casa de praia. — É aqui que venho quando preciso pensar, explicou Ethan enquanto caminhavam pelo espaço elegante, porém aconchegante. Nunca trouxe ninguém aqui antes, mas queria compartilhar com você. Eles passaram o fim de semana caminhando na praia, cozinhando juntos, fazendo amor
e conversando sobre o futuro. Na última noite que passaram lá, sentados na praia observando as ondas, Ethan puxou Olivia para perto. Tenho uma coisa para te contar. Olivia olhou para ele. Certo? Ele respirou fundo. Estou me afastando da Crosstech. Não totalmente, mas significativamente. Estou contratando um diretor de operações para cuidar das operações do dia a dia. Quero mais tempo. Tempo para nós. Tempo para a vida fora do trabalho. Os olhos de Olivia se arregalaram. Ethan, você ama essa empresa. Você a construiu do nada. Tem certeza? Ele assentiu. Tenho certeza porque você me ensinou algo importante. Sucesso não é apenas construir impérios. É construir uma vida que valha a pena ser vivida. E eu quero viver, Olivia. Com você. Quero viajar. Quero ter manhãs preguiçosas de domingo que durem até o meio-dia. Quero te levar para a Itália e comer comida italiana de verdade. Quero passar o Natal com nossas famílias. Quero todas as coisas para as quais pensei que não tinha tempo. Você me mostrou que posso ter as duas coisas. A companhia e a vida, desde que eu seja inteligente. Olivia sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Eu te amo tanto que às vezes me assusta. Ethan enxugou as lágrimas dela com os polegares. Não tenha medo. Fique animada porque isso é só o começo. 2 anos depois daquela noite na cama dele, eles se casaram. Foi uma pequena cerimônia no quintal de Maria, no Brooklyn, com luzes de fada, comida italiana caseira e seus amigos e familiares mais próximos. Patrícia chorou durante toda a cerimônia, embora nunca admitisse. Sarah fez um discurso sobre como sabia, pelo cantarolar constante de Olivia, que sua melhor amiga havia encontrado a pessoa certa. Marcos, o motorista leal de Ethan, acompanhou Olivia até o altar desde que seu pai havia falecido anos antes. Ethan chorou ao vê-la em seu vestido branco simples. Olivia riu durante os votos. Eles prometeram se amar durante as madrugadas e madrugadas, durante as discussões sobre ovos mexidos e ajustes do termostato, durante o sucesso e o fracasso e tudo o mais. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, Ethan a beijou como se estivesse selando um acordo, completo, seguro e cheio de promessas. Na recepção, Patrícia encurralou Olivia. Eu estava enganada sobre você. Quando te conheci, pensei que você fosse apenas mais uma secretária correndo atrás do dinheiro do meu filho. Mas você o salvou. Ele estava se afogando em trabalho e solidão, e você o trouxe de volta à vida. Bem-vinda à família. 3 anos depois, Olivia descobriu que estava grávida. Ela estava apavorada e animada em igual medida. Ela trabalhava como vice-presidente de operações da Crosstech, tendo conquistado a promoção por mérito próprio e trabalho duro. Como um bebê se encaixaria na vida cuidadosamente construída deles? Ela disse a Ethan durante o café da manhã de sábado. Ele tinha acabado de se servir de café quando ela disse quase casualmente: Então estou grávida. Ethan congelou, bule de café no ar. Você está o quê? Grávida? Cerca de 8 semanas. Você está surtando? Porque eu estou surtando. Ethan pousou a cafeteira com muito cuidado, contornou o balcão e a puxou para seus braços. Não estou surtando. Estou emocionado. Apavorado, mas emocionado. A filha deles nasceu em uma noite chuvosa de outubro. Perfeita e pequena, com os olhos azuis de Ethan e os cabelos escuros de Olivia. Deram-lhe o nome de Emma, e ela imediatamente abraçou os dois em seu dedo mindinho. Ethan descobriu uma capacidade de amar que não sabia que possuía. Ele saía do trabalho cedo para chegar em casa na hora do banho. Ele a levava para passear pela cobertura às 2 da manhã, quando ela não conseguia dormir, cantando canções de ninar desafinadas. Ele estava completamente, perdidamente apaixonado. Olivia o viu se tornar pai e se apaixonou por ele novamente. 5 anos depois da noite em que Olivia acidentalmente adormeceu em sua cama. Eles estavam no mesmo quarto, Emma aconchegada em segurança em seu quarto de bebê no final do corredor. A cobertura havia mudado completamente. Não era mais branco e minimalista.
Era cheio de cor, vida e brinquedos espalhados por pisos caros. Ethan puxou Olivia para perto, apoiando o queixo em sua cabeça. Lembra quando você entrou dormindo na minha cama? Olivia riu. Como eu poderia esquecer? O momento mais constrangedor da minha vida. Ethan a virou para encará-lo. Melhor noite da minha vida, porque levou a tudo isso. Você pergunta, Emma, esta vida linda, caótica e perfeita que construímos. Olivia ficou na ponta dos pés para beijá-lo. Sabe o que é engraçado? O quê? Se alguém tivesse me dito há 5 anos que dormir acidentalmente na cama do meu chefe levaria ao amor verdadeiro, eu teria chamado essa pessoa de louca. Ethan sorriu. Se alguém tivesse me dito que encontrar minha secretária dormindo na minha cama seria a melhor coisa que já me aconteceu, eu teria rido e expulsado a pessoa do quarto. Mas aqui estamos. Aqui estamos. Olivia ecoou. Eles ficaram ali no quarto onde tudo começou, abraçados, gratos por um defeito na máquina de café, um momento de exaustão e a coragem de cruzar todos os limites que os separavam. Porque às vezes as melhores histórias de amor começam das maneiras mais inesperadas. Às vezes começam com um escândalo e às vezes começam com um acordar na cama errada. O que você achou da história deles? Compartilhe sua opinião nos comentários em uma escala de 0 a 10. Qual é a sua avaliação? Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar todas as nossas histórias. E confira mais histórias emocionantes clicando na tela final.